Quem nasce, nasce para crescer, quem cresce, cresce para frutificar, e quem frutifica, meu irmão, frutifica para abençoar os outros. Agora é a hora do programa Paulo Cavalcante, que todos os sábados e domingos está aqui para poder comunicar o que há de melhor aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho. Falando o que há de melhor, você já pensou como que é saber todas as coisas? Imagina num mundo onde você soubesse o passado, o presente e o futuro. Existe um filme onde um cara assumiu o papel de Deus e, num determinado momento, ele falou assim: nossa, é muito difícil. E aí o personagem de Deus disse: como é difícil, o rapaz falando com Deus, dizendo: olha, como é difícil cuidar do mundo. Ele falou: você não está cuidando do mundo, você está cuidando do quarteirão A, B e C, né? Então, às vezes nós não entendemos como Deus age, como as coisas são, né? Uma vez um homem que estava acima, numa torre bem alta, num prédio muito alto, ele começou a olhar, ele estava ali próximo à Avenida Paulista, centro de São Paulo, e ele começou a ver o trânsito todo fechado, e dali ele começou a olhar um carro que estava bem perdido no meio de tudo aquilo. Ele falou: poxa, se eu pudesse me comunicar com aquele carro, eu ia dizer para ele pegar a primeira à esquerda, depois lá na frente a segunda à direita, e depois ele sairia totalmente fora desse congestionamento. Assim é Deus. Deus está vendo o que eu não estou vendo. Ele está vendo o que você não consegue ver. Então, por isso que a própria Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Falando de caminho, eu quero falar com alguém hoje que nasceu no dia 4 de maio de 1992, ano de Copa, aqui em Ji-Paraná, Rondônia. Ele é filho da dona Maria Rosimeire e do seu Leudo Buritis, um grande amigo meu, casado há 5 anos com a Aline Buriti. Ele é advogado de formação, atualmente exerce a função de diretor da unidade operacional do Sesc Senat, Porto Velho, né, CN 151, que é uma das mais modernas estruturas do sistema de transporte da região norte do Brasil. Hoje o bate-papo é com Pedro Henrique Diniz, que já está aqui do meu lado, né, Pedrão? Deus abençoe você. Daqui a pouquinho a gente conversa com o Pedro, depois dos nossos comerciais. Já voltamos. É isso aí, Pedro. Que bom tê-lo aqui, é um prazer tê-lo. Seja bem-vindo no programa Paulo Cavalcante, aqui na Rema TV, que é a TV de Porto Velho. Ô Paulo, o prazer é todo meu. Eu que agradeço pela abertura do espaço, agradeço a toda a equipe da Rema TV. É um prazer falar contigo. Eu lembro muito do seu pai, né? Quando eu vi aqui Leudo Buritis, eu falei: rapaz, o Leudo. Eu tenho até uma entrevista, se der tempo, depois eu vou soltar um pedacinho. Eu acho que tem uns 14 anos essa entrevista, eu estava bem mais gordo, eu fiz cirurgia bariátrica, e seu pai foi no meu estúdio, eu tinha programa na TV Bandeirantes na época, a gente produzia o próprio programa, seu pai também produziu o dele, né? Sim, sim. E ele foi lá me entrevistar para falar sobre política, sobre uma cidadania, uma série de coisas. Mas hoje nós estamos entrevistando você, Pedro. E você é natural de Ji-Paraná mesmo, cresceu lá? Exatamente, nascido e criado em Ji-Paraná. Eu queria que você começasse lá de onde você começou, seu pai, sua mãe, lá em Ji-Paraná. Perfeito. Como foi a sua infância? E aí a gente vai andando até chegar no momento atual. Perfeito, Paulo. Aproveitando aí você conhecer e ter uma amizade com o meu pai, o Leudo Buriti, que também foi uma figura política ativa, né? Sim, lá no passado, hoje deputado estadual, né? Foi vereador, deputado estadual. Ele faz questão de falar que foi chefe do cemitério lá de Ji-Paraná, começou assim a carreira pública dele, depois entrou na Câmara de Vereadores, prefeitura, veio para ser deputado estadual aqui, mas isso já fazem 20 anos, né? Já tem um longo tempo aí, onde ele atualmente desempenha um trabalho voltado para casais, ele que é advogado também e se tornou
pastor, tem um trabalho muito bonito. Eu acho que já fazem aí mais de 14 ou 15 anos que ele desempenha esse trabalho. A época que eu conheci, ele já fazia esse trabalho com casais. É um trabalho muito relevante que começou lá no interior de Rondônia, avançou aqui para a capital e hoje ele atua em outros estados e até por videoconferência também faz trabalho fora do país voltado para casais. Mas voltando à pergunta, eu nasci e me criei na cidade de Paraná. O meu pai e minha mãe, mesmo tendo se conhecido em Ji-Paraná e se casado em Ji-Paraná, os dois são cearenses, naturais lá de Quixadá, no interior do Ceará. Meu pai que veio realmente do sertão do Ceará, minha mãe também do interior ali do Ceará. Apesar de nascidos lá, eles se conheceram aqui no interior de Rondônia, onde então se casaram. Teve eu em 1992, teve o meu irmão em 96, eu tenho um irmão também, mais novo, e há mais ou menos aí uns 14 anos a gente mora aqui em Porto Velho. Hoje toda a minha família mora aqui. Eu sou casado, como você bem disse, com a Aline há 5 anos, e hoje eu tenho o privilégio de ter o meu pai, minha mãe morando aqui perto de mim. Tenho o meu irmão também, que já tem um filho, eu ainda não tenho, mas pretendo ter logo também, porque o tempo passa, né? Passa. E eu pretendo ter pelo menos 2 aí pela frente. Mas, em suma, é isso. Vindo de lá para cá, aqui na cidade de Porto Velho, eu tenho a oportunidade... Você veio com quantos anos para cá, para Porto Velho? Eu acho que eu tinha acabado de completar 18 anos. Eu lembro que eu tinha acabado de tirar a CNH e comecei a trabalhar aqui em Porto Velho. A primeira oportunidade de emprego foi na Defensoria Pública, juntamente com o defensor Sérgio Muniz Neves, que é defensor público até hoje, é um grande amigo. Depois disso, eu atuo dentro de um escritório de advocacia de parceiros que abrem portas. Depois eu tenho a oportunidade de entrar na Câmara de Vereadores para desempenhar um trabalho técnico voltado para projetos de lei. Depois eu entro na Assembleia Legislativa e ali eu também consigo ter, além de muitos relacionamentos, obter também um conhecimento técnico voltado sempre para a parte jurídica, legislativa, né? A parte ali de confecção de projetos de lei, de aprovações com relação à legalidade, à constitucionalidade, oferecer esse tipo de serviço aos parlamentares. E, posteriormente, eu e meu pai abrimos o escritório de advocacia e a gente começa a atuar no âmbito privado e, com isso, também ampliar muitos relacionamentos. Foi onde, então, a gente conhece vários atores ali do setor do transporte, onde, então, se chega ao ponto de, através desses relacionamentos e conhecendo a capacidade técnica nossa, o nosso trabalho já realizado, uma abertura para, então, seu assumir pai aqui o trabalhou nos CSNAT. portos ali eu lembro, né, que ele tinha um... Isso. Na verdade, O porto daqui mesmo? o Porto Graneleiro de Porto Velho, né, a SOF, que é o porto público daqui do estado de Rondônia. E, inclusive, quando a gente vem para Porto Velho, foi exatamente atendendo a um chamado para ele assumir aqui a presidência de portos e hidrovias do estado de Rondônia. Esse foi o start da vinda lá de Paraná para cá, onde ele trouxe toda a família. Lá seu pai trabalhava com o quê? Lá em Ji-Paraná? Na época, ele já atuava como advogado, né? Ele, desde o começo, mesmo entrando na carreira pública, ele sempre foi advogado lá no início. Você é advogado também? Eu sou advogado. Você tomou também essa direção por causa da família, já cresceu no meio jurídico. Isso, né? Os relacionamentos e atendimentos ali com relação a alguns clientes do setor do transporte possibilitou em haver essa abertura de porta, digamos assim, depois de conhecer o nosso trabalho. Com o retorno aqui do CSNAT, a gente então tem a possibilidade de assumir a direção do CSNAT para um trabalho que foi recém-inaugurado agora, uma empresa recém-inaugurada, e que tem muito a oferecer para toda a comunidade de Porto Velho. Sim. E aí, chegando em Rondônia, você começou a ajudar seu pai ali nos portos também, nessa secretaria que você falou, né? Na verdade... Em Porto Velho, aliás, desculpe. Isso. Na verdade, o meu pai, apesar de sempre desempenhar a grande parte ali de atuação dele foi no setor público, eu não necessariamente atuava
em conjunto com ele, né? Eu sempre tive, digamos assim, uma vida própria também dentro seja de escritório de advocacia, Sim. seja dentro da defensoria, seja dentro até... Você se formou muito cedo, né? Formei relativamente, né? Eu formei ali com 26 anos. Sim. Né? Hoje eu tenho 34 anos. Mas com 19 já exercia funções ali no escritório. Isso aí é a benesse de você ter gente da família que já atua, né? Você já vai crescendo e conhecendo bastante, a rotina, né? Conhecendo bastante a rotina, trabalhando também, mesmo que de algumas vezes de maneira não remunerada, mas realmente é muito importante para adquirir conhecimento e foi de muita relevância, digamos assim, para ter o conhecimento que eu tenho hoje, né? Sim. Bom, vou falar um pouquinho, né, do Senatio agora, que é onde você exerce. Ele é mantido pela indústria, né? Ou é uma empresa mista? Na verdade, a natureza jurídica do SESC-Senat ela é privada. Sim. A nomenclatura correta seria uma empresa paraestatal. E aí, Paulo, existe bastante confusão, e é natural que se tenha, onde as pessoas confundem SESC, SENAC, SESI, SENAT, tudo junto. É tudo a mesma coisa, tudo do Sistema S, e apesar de compor o Sistema S, eles são setorizados, né? Então, o SESI também, né? O que facilita a identificação é sempre lembrar da última letra. Então, SESI, SENAI, termina com I, ele é voltado ao setor da indústria, aí sim. O SESC, SENAC, termina com C, é voltado ao setor do comércio. O SEST, SENAT, termina com T, é voltado ao setor do transporte. Aí tem o SEBRAE voltado para o micro e pequenas empresas, empreendedor, tem o SENAR voltado para o produtor rural. Então, apesar de ser instituições que têm um trabalho de grande relevância para toda a comunidade, eles também têm uma vertente para realmente potencializar um setor de economia do país. Então, a indústria, o comércio, o transporte. No caso, o Senat voltado para o transporte. Para o setor do transporte. E aí, entrando dentro desse aspecto do SESC-Senat, quando eu disse que a nomenclatura seria uma empresa paraestatal, é porque parte da receita do SESC-Senat ele é realmente de contribuição compulsória das empresas do transporte. Então, a empresa... É quase como fosse um sindicato, né? Não seria, mas voltado para outra área, mas seria, né? Contribuição. As empresas, por exemplo, da indústria, têm uma contribuição que vai para o S da indústria, do comércio para o S do comércio, e as empresas do transporte têm uma contribuição que é voltada para o S do transporte, que é o SESC-Senat. Qual que seria a diferença atualmente? O SESC-Senat, a diferença dele para os demais S's é que ele é a única instituição onde os serviços retornam para o setor do transporte, para as empresas de transporte, de maneira gratuita. Então, todo trabalhador do transporte, e aí a gente comenta que é do P ao P, é do porteiro ao presidente da empresa de transporte, eles têm os serviços ofertados de maneira gratuita para eles e boa parte é gratuito também para a família deles. Então, um baita benefício. E hoje o SESC-Senat, ele oferece serviços de odontologia, de fisioterapia, de nutrição, de psicologia. São 4 áreas da saúde para atender, digamos assim, a qualidade, buscar melhorar a qualidade de vida desse consegue atender a demanda? Consegue. Qual que é o nosso desafio nesse momento, Paulo? É que o SESC-Senat, ele retornou para a cidade de Porto Velho. Inclusive, é essa pergunta que eu queria fazer. O retorno do SESC-Senat, porque o SESC-Senat ele teve um tempo longe, ele existiu no passado, não sei quanto tempo foi, e há cerca de uns 10 anos ele estava extinto, né? Explica como é que foi isso e como é que está sendo, a partir de quando houve a volta. Perfeito. O SESC-Senat em Porto Velho, salvo engano, ele foi inaugurado aqui na nossa cidade no ano de 1993 e encerrou as atividades no ano de 2016. Então, assim, existe inclusive uma memória afetiva muito grande do porto-velhense com relação ao SESC-Senat, porque muitas pessoas da comunidade mesmo, não só do setor de transporte,
da própria comunidade ali da Zona Sul, que é próximo onde ele fica localizado, e é a mesma localização hoje, ali na Rua da Beira, 6290, um pouquinho antes de chegar na Jatuarana, do lado direito. Tem muitas pessoas que chegam lá e, assim, da minha idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo, falam, cara, eu lembro quando meu pai e minha mãe me traziam aqui para aprender a nadar. Eu me lembro que a minha mãe trazia aqui para ir para colocar o aparelho nos dentes. Existe uma memória afetiva muito grande, inclusive tem muitas pessoas da comunidade que vão lá para buscar, por exemplo, a piscina. Cadê a piscina que tinha aqui? Cadê a academia que tinha aqui? E antigamente tinha, de fato, e dessa vez, pelo menos nesse primeiro momento, a parte de recreação, digamos assim, não foi ativada ainda não foi ativada. Futuramente tem projetos... Foi tudo demolido ou vai tentar recuperar? Chega em 2016, eles encerram as atividades, aí tem várias questões lá estruturais, econômicas, na parte de gestão, onde se optou em demolir e futuramente fazer uma nova do zero, que foi o que foi feito agora. E agora, no final do ano passado, dia 5 de dezembro, foi reinaugurado o SESC Senat em Porto Velho, e as nossas atividades iniciaram agora em janeiro, de fato. Né? Então foi tudo demolido. Foi, aquela estrutura antiga foi toda demolida e hoje a gente tem uma estrutura totalmente nova e assim com tudo que há de mais moderno. Assim, de maneira geral, o Paulo, lá foi um investimento de cerca de 25 milhões, hoje dispõe no tocante a serviços ofertados para a comunidade e para o setor do transporte. Como eu disse, odontologia, são 8 cadeiras odontológicas, é como se fosse uma clínica de odontologia anexada ao SESC Senat, é uma estrutura muito grande e boa, a gente inclusive está ampliando o nosso quadro de pessoal para que possa melhor atender e atender mais quantidade de pessoas na nossa estrutura. Um espaço de fisioterapia muito bom, o de nutrição, o de psicologia, e temos um campo de futebol society, que inclusive a gente desempenha alguns projetos lá, mas tem toda uma parte voltada para a formação profissional, para a qualificação realmente da mão de obra, onde a gente dispõe ali como se fosse de um espaço de escola técnica. Então ali a gente dispõe de 9 salas de aula, com tudo que há de mais tecnológico, com lousas digitais, as carteiras muito bem confortáveis, salas climatizadas, 2 laboratórios de informática, a gente tem um espaço de um auditório muito bom, tem um espaço inclusive de oficina mecânica lá para futuramente a gente também conseguir agregar cursos que venham qualificar, que venham capacitar uma mão de obra para ingresso realmente de pessoas no mercado de trabalho, seja no mercado de trabalho de maneira geral, seja também para dentro das empresas de transporte. Sim. E, na realidade, o que é o SESC Senat? O que acaba sendo? Assim, ele vai atuar só nessa área? Isso. E quais os serviços? Eu sei que você faz esse serviço de atendimento às pessoas que são ligadas a transporte, então motoristas de ônibus, caminhoneiros, motoristas de ambulância. Nós temos o advento, né, que eu acho que não sei se faz parte, não sei se essas empresas de aplicativo estão contribuindo, porque deveriam contribuir. Você tem o Uber, você tem o 99, você tem o InDrive, você tem o Urbano, eu nem sei quais mais deve ter aí. Tem também a questão das motos, das entregas, você tem o Juma, você tem os Coiotes, mais umas outras empresas aí que são muito escondidas, você tem no caso o iFood, e hoje não se fala, não se consegue mais falar em transporte sem falar com isso, né? Hoje, sim, por exemplo, você está aqui, nossa, eu esqueci a chave do escritório no bolso, aí você chama uma moto, essa moto leva a chave para sua secretária lá, ou para quem tiver que levar. Então, hoje não se consegue viver mais sem esses transportes rápidos, mas a gente vê N coisas acontecendo, e aí nós vamos entrar nessa conversa daqui a pouco, mas eu queria falar, engloba tudo isso, é só uma questão de amparo àqueles que procuram, ou existe cursos mesmo na questão da direção defensiva,
como atuar, como agir em determinadas situações. Fala um pouquinho sobre o que é, na realidade, o SESC Senat, ou o que ele deseja ser, visto que é uma reinauguração, então tem gente que nem sabe o que é e vai ter que aprender a ser, e quem sabe nós estamos tentando ajudar isso agora. Perfeito. E realmente essa é a intenção aqui, Paulo, por isso eu reforço o agradecimento aqui da abertura do espaço, porque a intenção é realmente falar, poxa, que inaugurou, tá, mas o que é aquilo? Para que serve? Eu posso ser atendido? Eu posso levar meu filho lá ou é só pessoal do transporte? E aí é importante a gente enfatizar que, apesar do SESC Senat, ele, como eu comentei, ele ser um serviço ofertado de maneira gratuita para o trabalhador do transporte, e essa informação, veja que as pessoas que trabalham em algumas empresas do transporte não sabem que tem isso tudo de maneira gratuita lá, que tem um benefício para a família dele lá. Por exemplo, psicologia, que é um negócio hoje necessário. Perfeito. Tem muitas pessoas que sofrem de distúrbios, de situações, e precisam. E é caro isso hoje. Perfeito. É caro. Exatamente. Então, veja que tem muitos que ainda não têm esse conhecimento, e nesse início o nosso desafio realmente tem sido fazer essa informação chegar a essas pessoas. Então, até quem nos assiste aqui, eu peço que, olha, se você conhece alguém que trabalha em uma empresa de transporte, comente com ele, olha, você sabe que o SESC Senat lá oferece serviço de maneira gratuita para você, ou aquele que é dependente, né, seja a esposa, seja os filhos, também tem boa parte dos nossos serviços de maneira gratuita, e as outras partes, porque depende da complexidade, mas as outras partes elas são realizadas de maneira subsidiada, então o valor ele é bem simbólico mesmo, é muito acessível. Mas dito isso, com relação aos colaboradores, aos trabalhadores do transporte e seus familiares, o SESC Senat ele também desempenha suas atividades voltadas para toda a comunidade. Então é acessível para toda a população. E a nossa intenção realmente é voltar a fazer o SESC Senat ser aquilo que ele era antes, que é uma casa da comunidade porto-velhense, onde as pessoas utilizavam o serviço e antigamente tinha uma alta demanda de fato, o que hoje ainda não tem porque a gente acabou de reinaugurou recentemente, estamos através desses canais e outros canais fazendo esse chamamento e essa anunciação de que os trabalhos retornaram, mas ele é acessível para toda a comunidade de maneira realmente bem abaixo do mercado para todos os serviços, exatamente para que, dentro de um aspecto social, a gente possa realmente possibilitar tanto atendimentos da saúde, que muitas vezes a estrutura pública carece, então a gente ser um braço parceiro nesse sentido, como também naquela questão de oferecer oportunidades. E aí é onde a gente entra nessa parte de capacitação e qualificação profissional, porque a gente não quer, Paulo, somente agregar no currículo dessas pessoas. A gente quer também ser um intermediador junto às empresas de transporte, onde a gente possa capacitar essa pessoa, qualificar ela e, através dessa mão de obra qualificada, fazer as devidas indicações para as empresas de transporte, que é quem então, a gente tem hoje, um relacionamento. E com o advento dos aplicativos, você está conversando com essas empresas, elas estão conversando com vocês. O que está sendo ofertado para o motorista de aplicativo de Uber, o que dirige carros, o que dirige motos, o que dirige motos de entrega? Perfeito. Não só motos, mas também tem um pessoal que está entregando também para a Amazon, né? Eu vejo várias pessoas fazendo entregas de carro. Perfeito. Pedro, qual que é a regra? Você falou aí que a empresa de transporte é que é contemplado, os colaboradores, mas qual que é a regra pro transporte? Via de regra, são aquelas empresas que o KNAI principal é transporte. E aí isso também, vira e mexe, tem alguns desentendimentos, porque tem, por exemplo, grandes distribuidoras, mas que o KNAI principal delas não é transporte, às vezes alguma coisa, algum KNAI vinculado ao comércio ou à indústria. E aí essa contribuição compulsória que a gente comentou no início vai para outro S. Então, o serviço eles não retornam de maneira gratuita para esse setor, para essa empresa. Sim. E aí a gente entra também na questão do autônomo, que aí existe tanto a figura do caminhoneiro autônomo, onde ele tem a possibilidade de fazer o cadastro com a gente, o caminhoneiro autônomo e o taxista. E aí já eu entro no motorista de aplicativo.
o caminhoneiro autônomo e o taxista, eles têm a possibilidade de fazer o cadastro com a gente, onde ele paga uma mensalidade de R$ 40,50, e aí sim ele tem todos os serviços à sua disposição e de seus familiares. E isso seria o taxista comum ou seria o de aplicativo? E esse é o ponto. Qual que é a regra estabelecida hoje dentro do CSNAT? É que o que faz a gente fazer o cadastro para a liberação desse serviço para quem se cadastrar ao CSNAT é aquela carteirinha da CENTRAN, então do órgão de fiscalização do município. Então hoje, atualmente, eu fiz essa pesquisa e conversei com algumas empresas do setor de motorista de aplicativo, e atualmente somente os taxistas é que dispõem dessa carteirinha. Mas existe um movimento muito grande tanto dos motoristas de aplicativo, como você bem falou, os motoboys, digamos assim, e são públicos que a gente tem estreitado o relacionamento para ver a viabilidade de que eles sejam atendidos da mesma proporção que o caminhoneiro autônomo é atendido, que o taxista é atendido. Porque, vamos lá, caminhoneiro autônomo e taxista, é possível, ele, pagando uma taxinha, ele tem todos os serviços disponíveis. Atualmente, por questão de regulamentação nacional, em âmbito nacional, eu só posso oferecer aos motoristas de aplicativo, de maneira setorizada, por exemplo, a título de exemplo aqui, eu vou falar Urbano Norte, por exemplo, em eu realizar um convênio com eles e todos os motoristas da Urbano Norte, ter um acesso mais facilitado, um desconto nos nossos serviços. Mas o movimento no Brasil todo é de uma regulamentação, inclusive já me foi passado que existe um projeto de lei em tramitação lá no Congresso Nacional para essa regulamentação, e eu acredito que logo a gente também vai atendê-los, essa categoria. Então hoje a maneira, vamos supor, eu sou motorista de aplicativo, eu queria fazer parte do CSNAT, então eu tenho que procurar vocês e eu me filiar e pagar aquela taxinha mensal. Na verdade, não seria taxinha mensal porque eles não conseguem se cadastrar da mesma maneira que o caminhoneiro e o taxista realiza. Porque, por exemplo, o caminhoneiro autônomo ele tem um documento chamado ANTT, que ele pode apresentar e cadastrar. O taxista ele tem a carteirinha da CENTRAN, que ele pode apresentar e cadastrar. Veja que o motorista de aplicativo, por enquanto, ainda não tem esse documento. A CNH profissional, que é o que exige, você sabe que para você dirigir um aplicativo, você precisa fazer uma mudança na sua CNH, né? E aí ela passa a ter conexão para profissional. Eu posso, em qualquer momento, entrar. Então, ele acaba sendo um motorista profissional. Ele não pode ir com ela? Hoje, atualmente, ainda não é reconhecido. Isso. Dentro do CSNAT não é aceito para fins de registro, mas eu sei que o CSNAT ele é centralizado em Brasília e já existe uma discussão para convergir nesse entendimento, o que é o natural das coisas. Que vai abrir muito, né? Poxa, já tem programas do próprio governo federal que possibilita agora o motorista de aplicativo a intenção é trocar a frota, né? Mudar a frota, então está tendo um incentivo por parte do governo federal para que eles tem um crédito facilitado e tudo mais. Eu acho sim um crédito facilitado, por exemplo, para comprar tanto motos como veículos a energia solar, energia, né? Que, a bateria, porque tá bombando diminui muito tanto os custos, como diminui também a questão da poluição, né? Só que o mesmo preço que uma pessoa comum paga é o mesmo preço que eles pagam, e não era assim antigamente, né? Todo taxista, ele tinha um desconto aí de 30%, de 35%, e seria ótimo se houvesse um financiamento especial, como um FIES, né? Mas no caso, voltado para isso, porque você vê o tanto de motoristas de aplicativos que eles usam, por exemplo, eles vivem para pagar parcela. Hoje um aplicativo por exemplo, um BD, por exemplo, ele custa R$200 por dia. Então você imagina um motorista de aplicativo, ele começa já com menos 200. Até ele fazer
R$ 400 para ele ter pelo menos uns 180 de lucro, fora o abastecimento, ele tem que trabalhar 12, 14 horas, correr muito, e isso é um problema sério. Eu quero falar sobre isso porque também tem as imprudências que são feitas pelos entregadores. E aí eu acho que bate um pouquinho na porta de vocês, porque vocês aqui oferecem cursos, né? Sim, e um curso de direção defensiva, porque são coisas absurdas. A gente precisa cuidar disso. A cidade está em outra formatação. Mas isso eu vou falar, gente, depois dos nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta, fica comigo.